A análise técnica é uma das ferramentas mais usadas por investidores do mundo inteiro para entender os movimentos da bolsa de valores. Enquanto muitos se concentram em notícias ou fundamentos das empresas, a análise técnica foca exclusivamente nos gráficos. A ideia central é que o preço reflete todas as informações disponíveis no mercado, ou seja, tudo que poderia influenciar o valor de uma ação já está embutido nos seus gráficos de preços. Isso permite que investidores identifiquem padrões e tomem decisões baseadas em probabilidades. Uma das primeiras coisas que um investidor técnico aprende é sobre os candlesticks, ou velas japonesas. Esses gráficos não são apenas bonitos, eles contam histórias. Cada vela mostra o preço de abertura, fechamento, máxima e mínima de um período. Com o tempo, padrões vão surgindo menos como o martelo, o engolfo ou o temido doji, que indicam possíveis reversões ou continuações de tendência. Aprender a reconhecer esses sinais é fundamental para tomar decisões mais acertadas. Outro conceito importante é o de suporte e resistência. O suporte é aquele nível de preço onde os compradores costumam entrar em ação, impedindo que a cotação caia mais. Já a resistência é onde os vendedores aparecem com força travando a subida. Quando o preço rompe essas barreiras, pode indicar o início de uma nova tendência. Saber identificar esses pontos no gráfico é uma habilidade essencial para quem quer comprar na hora certa e vender com lucro. Além dos padrões visuais, a análise técnica usa indicadores matemáticos que ajudam a confirmar tendências. O RSI, ou Índice de Força Relativa, mostra se uma ação está sobrecomprada ou sobrevendida. Já o MACD ajuda a identificar mudanças de direção no preço. E as médias móveis suavizam as oscilações para mostrar a direção geral da tendência. Usar esses indicadores em conjunto pode aumentar muito a precisão das operações. No entanto, é importante destacar que a análise técnica não é uma fórmula mágica. Ela trabalha com probabilidades, não com certezas. Mesmo os analistas mais experientes erram, por isso, uma gestão de risco eficiente é indispensável. Definir quanto está disposto a perder por operação e manter a disciplina são atitudes que separam os amadores dos profissionais. A análise técnica ajuda a encontrar boas entradas, mas é a gestão de risco que mantém o investidor vivo no mercado. Vantagem da análise técnica é que ela funciona em qualquer ativo com liquidez. Ações, moedas, criptomoedas, índices e até commodities respondem bem às ferramentas gráficas. Isso dá ao investidor uma enorme flexibilidade para operar em diversos mercados, adaptando suas estratégias conforme as oportunidades. Além disso, como os gráficos são universais, a análise técnica pode ser aplicada em qualquer lugar do mundo, respeitando apenas o comportamento dos preços. Outro ponto interessante é a presença dos robôs de negociação, Q, operando com base em regras técnicas. Esses algoritmos seguem padrões definidos por análise gráfica e movimentam grandes volumes financeiros. Saber como os gráficos funcionam ajuda o investidor a entender esses movimentos automatizados e, muitas vezes, até antecipá-los. Ou seja, quem domina a análise técnica tem uma vantagem competitiva. Para quem está começando, o ideal é praticar com gráficos históricos e usar simuladores de investimento. Treinar a leitura dos padrões, aplicar os indicadores e montar estratégias em ambiente de simulação ajuda a ganhar confiança antes de arriscar dinheiro real. Com o tempo, o investidor passa a identificar padrões com mais facilidade e começa a desenvolver seu próprio método, baseado no que funciona melhor para seu perfil. É importante também acompanhar o mercado com uma rotina disciplinada. A análise técnica exige constância. Observar os gráficos diariamente, anotar os padrões, revisar as operações passadas e ajustar estratégias fazem parte do aprendizado contínuo. A consistência é mais importante do que a pressa. Quem estuda e se dedica com paciência tende a colher bons resultados no longo prazo, além dos conceitos básicos. A análise técnica também se aprofunda em estratégias específicas de entrada e saída. Entre elas, destacam-se os rompimentos e os pullbacks. O rompimento ocorre quando o preço ultrapassa um nível importante, como uma resistência ou suporte. Muitos investidores interpretam isso como um sinal de continuidade da tendência. O pullback acontece quando, após o rompimento, o preço volta brevemente ao ponto rompido antes de seguir seu caminho. Essa pequena correção pode oferecer uma entrada com risco reduzido e potencial de ganho maior. Outro aspecto fundamental é o volume de negociações, que mostra o quanto aquele ativo está sendo comprado e vendido. Em geral, os analistas técnicos entendem que movimentos acompanhados de alto volume são mais confiáveis. Por exemplo,
Se uma ação rompe uma resistência com volume alto, isso sugere que muitos participantes do mercado estão envolvidos e acreditam naquele movimento. Já um rompimento com pouco volume pode ser fraco e ter grandes chances de falhar. Por isso, volume e preço sempre devem ser analisados juntos. Também, é comum o uso de linhas de tendência, que ajudam a visualizar a direção do mercado. Essas linhas são traçadas ligando os fundos, ou topos dos gráficos, e indicam se o ativo está subindo, caindo ou andando de lado. Quando o preço toca essa linha várias vezes e respeita, isso reforça sua validade. Se houver um rompimento dessa linha, o investidor deve ficar atento, pois pode indicar uma mudança no cenário. As linhas de tendência funcionam como uma espécie de guia visual da força compradora ou vendedora. Para quem gosta de algo mais sistemático, a análise técnica também permite a criação de setups operacionais, que são conjuntos de regras bem definidas para comprar ou vender ativos. Um exemplo é o famoso Setup 91, do Larry Williams, que combina médias móveis e candles específicos para determinar entradas. Outros setups populares são o cruzamento de médias móveis e o uso de bandas de Bollinger. O importante é que cada investidor teste esses métodos e adapte conforme sua realidade, sempre respeitando seu perfil e controle de risco. Falando em risco, uma das maiores qualidades da análise técnica é a possibilidade de usar stop loss e stop gain de maneira prática. Ao definir previamente até onde o preço pode ir contra ou a favor da operação, o investidor protege seu capital e evita decisões emocionais. Isso traz mais disciplina e previsibilidade, dois fatores fundamentais para o sucesso no longo prazo. Muitos perdem dinheiro não por escolherem mal a entrada, mas por não saberem sair na hora certa. Os stops ajudam a resolver isso de forma prática. Também vale destacar a importância do tempo gráfico. A análise técnica funciona em diferentes prazos: minutos, horas, dias, semanas ou meses. Cada tempo gráfico serve para um objetivo diferente. O investidor de curto prazo ou o day trader usa gráficos de 1 a 15 minutos para operações rápidas. Já o swing trader, que segura ativos por alguns dias, prefere gráficos diários. Investidores de longo prazo podem olhar gráficos semanais. O segredo está em alinhar o tempo gráfico com a estratégia usada, evitando conflitos de sinal que confundam as decisões. Um dos maiores erros de quem está começando é operar sem plano e sem paciência. Muitos entram no mercado querendo gun-hos rápidos, mas esquecem que operar com gráficos exige preparo e prática. A análise técnica é uma ferramenta poderosa, mas quem não segue um plano, não estuda ou não aceita perdas com equilíbrio, acaba desistindo. O mercado não perdoa amadores apressados. Quem realmente aprende a ler os gráficos com calma e disciplina tende a ter muito mais sucesso do que quem só busca atalhos. Vale mencionar também que a análise técnica pode ser usada em conjunto com a análise fundamentalista. Embora os métodos sejam diferentes, eles não são opostos. Enquanto a análise fundamentalista olha para os dados da empresa, como lucros, dívidas e crescimento, a análise técnica mostra o melhor momento para entrar ou sair da ação. Muitos investidores combinam os dois métodos para encontrar boas oportunidades de investimento e aumentar a precisão de suas decisões. Um dos maiores mitos sobre a análise técnica é que ela não funciona mais por causa dos robôs e da alta volatilidade. Na prática, o que mudou foi a necessidade de ajuste nas estratégias. Com o avanço da tecnologia, é preciso ser ainda mais preciso na leitura dos gráficos. Mas os padrões continuam aparecendo. E quem estuda a fundo sabe que o comportamento humano say repeat, mesmo que disfarçado por algoritmos. O medo, a ganância e a euforia ainda estão presentes. E os gráficos continuam refletindo essas emoções. Por fim, é essencial lembrar que o objetivo da análise técnica não é prever o futuro com 100% de certeza, mas sim encontrar padrões com boa chance de repetição. Ela permite que o investidor entre em uma operação com base em critérios técnicos, medindo riscos e retornos de forma lógica. Com o tempo, o investidor ganha confiança, aprende a lidar com perdas, identifica oportunidades com mais clareza e constrói um histórico consistente de resultados. Em um mundo tão imprevisível quanto o mercado financeiro, dominar os gráficos é como ter um mapa confiável em meio à tempestade. Por fim, a análise técnica é uma ferramenta poderosa, mas precisa ser usada com responsabilidade. Ela oferece uma leitura clara do comportamento dos preços e pode ajudar muito quem busca lucro no mercado financeiro. Mas como qualquer ferramenta, precisa ser dominada com estudo, prática e controle emocional. Entender os gráficos é como aprender uma nova linguagem. Menos
e uma vez fluente, o investidor ganha uma visão privilegiada do jogo da bolsa.